Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que nós exploramos bastante durante esse semestre e que assim, foi até cansativo às vezes falar, né? Que é o tema erosão. Nós estamos aqui hoje numa propriedade rural, onde nós encontramos uma grande enormidade de problemas causados devido a erosões. Durante o nosso estudo e o que nós falamos, sempre falamos e destacamos que a erosão nada mais é que um problema ocasionado na maioria das vezes pelo manejo inadequado dos produtores rurais. Aqui vocês conseguem ver um problema de erosivo muito grande, muito agressivo no seu extremo. Tanto que se a gente chegar mais próximo, a gente consegue ver aqui, devido ao período ainda que está um pouco seco, mas e tem locais dessa erosão que o lençol freático chegou a ser até atingido, o que é um problema enorme. Isso significa empobrecimento de solo. É um solo aqui, nós temos quase que 3 ou 4 hectares da propriedade que foi atingido por esse problema erosivo. E conseguimos ver também que ele está cada vez mais crescendo. Percebe? Olha aqui onde tinha a cerca, né? Vocês conseguem ver. E a cada ano ele vai aumentando o problema. Então o que acontece? Se o produtor rural não tomar técnicas, desenvolver técnicas para diminuir, a cada vez mais ele vai aumentar esse problema erosivo dele. Número 1, o produtor aqui já fez um ponto positivo, que é passar uma cerca para não haver o pisoteio de gado. Porque a gente sabe que o gado é um dos maiores proporcionadores de problemas de compactação de solo, erosivos, entre outros. Então aqui o gado não anda dentro desses buracos, dessas erosões. Porém, o que o produtor tem que fazer? Fazer o uso de curvas de níveis, cada vez mais plantar plantas ao redor, né? Porque a gente sabe que o enraizamento do solo ajuda e auxilia na diminuição dos problemas erosivos. Então, ou seja, ele tem que aqui sanar esse problema, a gente sabe que vai ser impossível. Na situação em que nós temos aqui, de solo empobrecido, né? Nós não vamos conseguir nunca voltar a ser o que era antes. Mas nós podemos o quê? Parar, diminuir a intensidade erosiva. Nós temos aqui, vocês conseguem ver, um solo bem arenoso, né? Ele é um solo assim, praticamente por areia, nós não temos nada de argila nesse solo. Sabemos que esse tipo de solo, ele tem probabilidade muito maior de ter problemas erosivos. Então nós temos um solo extremamente fraco, um solo extremamente vulnerável à erosão, mas que não precisa ser deixado de tratar. Ele pode sim ser tratado para o quê? Diminuir. Acabar? Não. Paralelo àquela erosão grande que nós vemos, nós já estamos começando a ver outros problemas causados por chuvas também. Olha só, aqui nós temos o problema de enxurro. Vocês conseguem ver aqui, ó, aonde foi parado o enxurro, onde a gente consegue ver sinais do enxurro. A água veio e parou aqui devido ao escapim e a água está escoando aqui, ó. Ela já está começando a abrir galerias nesse solo. Olha só, olha o tamanho que isso tá. Se não for bem dimensionado, cuidado, olha para frente como que nós temos. Nós já temos um caminho enorme e possivelmente, se não fizer um manejo adequado desse solo, nós vamos ter, não às vezes, um processo erosivo tão grande quanto aquele que foi mostrado, mas nós vamos começar a ter processos erosivos. Aqui nós conseguimos ver, ó, a água está passando aqui, ó, ela está seguindo já outro caminho e vindo por aqui, ó, e ela está escoando e descendo. Então isso são problemas sérios que o produtor rural precisa ficar atento a esses problemas erosivos. Aqui nós estamos abaixo de uma mata, de um solo de mata, vocês conseguem ver que tem bastante árvores, porém, devido a problemas de não fazer curvas de nível, não ter essa intensificação de trabalho de curvas de nível, está ocasionando esse tipo de problema. Então o que nós precisamos, gente? Manejo de solo. Vocês conseguem ver que aqui nós temos solo sob pastagem. Né? Aqui é um solo sob pastagem. E sabemos que a maioria dos problemas de compactação e erosão de solos ocorrem devido a pastos que são muito explorados há muitos anos e não tem um manejo correto desse solo. Pessoal, nós estamos aqui no início, na cabeça, digamos assim, da erosão.
Se vocês conseguirem observar, olha aqui como que está. Problema sério. Local onde o gado pasteja, onde o gado anda, o caminho do gado. Vocês conseguem ver claramente aonde o animal está andando. E está andando o quê? Na cabeça do problema, no início da erosão. Fazendo um giro, vocês vão conseguir observar que praticamente não tem uma curva de nível próximo. A curva de nível está lá acima, uns 30 metros, 40 metros acima. O que seria uma prática? Esse produtor, inicialmente, ele deveria vir aqui, fazer o replantio, que seja do pasto que ele está acostumado, a braquiária ou qualquer cultivar que ele utiliza. Ele vir aqui, fazer o replantio nesse local, para quê? A fim de tentar minimizar. Porque quando ocorre a chuva, ela vem lavando, ela vem destruindo tudo isso e ocasionando ainda mais problemas com a erosão. Então o produtor deveria, uma técnica de manejo utilizada aqui seria replantio nesse local. Claro, o gado, a gente sabe, popularmente a gente fala, né, que o gado onde ele anda, ele não para de andar naquele local. Ele tem esse costume de sempre andar no mesmo local. Tirar o gado daqui, ele não vai conseguir, o produtor, mas fazer um replantio nesse local aqui, do pasto que ele está acostumado. Aqui nós temos um exemplo de braquiária, né? Na cabeça desse problema, dessa erosão, ele vai diminuir ainda mais os impactos. Como já foi dito, erradicar com essa erosão é impossível. Porém, ele tem que estabilizá-la, pará-la, porque senão vai continuar tomando grande parte da propriedade. Mas ali à frente vocês conseguem ver o gado. Então é um tratamento extensivo, né, onde o gado anda, onde o gado passeia, onde o gado pasteja. Então onde esse gado está passando, por se tratar de um solo erosivo, tem-se maiores problemas. Esse produtor tem sim que trabalhar com técnicas de topografia, porque é um solo escorrido. Vocês conseguem ver que é um solo escorrido, tá? Então ele já precisa trabalhar com as curvas de nível mais atentas. Para quê? Para poder diminuir os impactos que essas erosões e que esse impacto das chuvas está causando aqui nessa propriedade. Aí, tá bom, acho que dá para... Pessoal, uma outra realidade que nós encontramos. Temos bastante problemas ocasionados de erosões próximo a cursos d'água. Aqui nós temos uma represa, vocês podem ver lá do outro lado, aonde a água passa para vir para essa represa, nós temos alguns problemas de erosão. Não tem árvores. Do lado de cá, que é onde nós estamos, nós temos aqui, ó, local onde a enxurrada desce. Se não manejado, de anos em anos, a cada chuvada, vai fazendo o quê? Aumentando. Olha lá para cima, como estamos. Vocês conseguem ver a dificuldade que é em fazer um manejo para não se ter esses tipos de problema. Aqui a gente consegue ver que também, como por ter um curso d'água embaixo, o produtor tem uma declividade muito grande. Assim como no outro exemplo que nós demos, que já era uma área inclinada, essa ainda tem mais inclinação. Tem-se curvas de níveis ali. O produtor fez uma curva de nível lá em cima. Porém, ainda não está eficiente. Por quê? Um dos maiores problemas dos produtores é chegar e chamar qualquer pessoa para levantar uma curva de nível sem o serviço de um topógrafo, por exemplo. É o topógrafo que vai dimensionar a largura e a altura que essa curva de nível precisa ficar para diminuir ou acabar com esse tipo de problema. Então, infelizmente, os nossos produtores, eles não se interessam ou não se importam, ou acham que não vai acontecer. Claro que esse produtor já diminuiu bastante o problema dele com aquela curva de nível. Porém, não foi eficiente nem eficaz. Porque mesmo assim, em algum desses locais, o que aconteceu com a curva? Ela estourou. Ela estourou e está vindo, ó, um enxurro está ocasionando isso daqui. Aqui dos males, nesse curso d'água, os animais não entram para beber água, né? Por quê? Porque se tem-se uma cerca. Porém, se tivesse o uso de animais e animais pastejando e vindo beber água nessa fonte,
aí sim esse produtor teria ainda muito mais problemas com as erosões, porque o pisoteio do gado a gente sabe que causa bastante problema em relação a isso. É isso aí, pessoal. Hoje na nossa aula nós vimos um pouquinho de erosões, né? Alguns exemplos de erosões. Vocês sabem que ao longo, como nós dissemos no começo, é um problema causado pelo ser humano, tá? É causado pelo uso exacerbado ou uso errôneo ou manejo incorreto desses solos e que só o próprio homem, o próprio produtor, o próprio dono é capaz de corrigir. Difícil? É. Impossível? Não é. Então fique atento, né, a essas técnicas, a esses manejos, para que não ocorra isso. Toda propriedade tem um problema de erosão, um ou outro. Claro que hoje nós mostramos um extremo. Ao avaliar, ao olhar, ao ir a campos, a trabalho, como produtores ou como funcionários ou como técnicos agrícolas, que possamos, né, avaliar bem e saber posicionar a forma que isso não chegue a ser uma realidade em todas as propriedades.